E aí, qual é a novidade em relação aos Estados Unidos? Os Estados Unidos receberam o pedido agora para suspender os vistos de Bolsonaro, de Michele Bolsonaro e de Mauro Cid. Um ofício foi enviado por meio da Câmara dos Deputados à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para que o país norte-americano abra uma investigação contra Bolsonaro, a ex-primeira-dama e também o tenente-coronel Mauro Cid, e avalie a suspensão dos vistos de entrada dos três no país. Né? Esse pedido foi assinado pela deputada Erika Hilton e é baseado nas suspeitas de fraude, de falsificação de vacinação contra a Covid-19. Aliás, também teve um ofício que foi assinado por André Janones ontem, pedindo para que os Estados Unidos também tragam informações se Bolsonaro usou ou não esse documento falso para entrar nos Estados Unidos. Como é que você analisa, Juliana, primeiro essa repercussão também na imprensa americana do caso de Bolsonaro e agora essa decisão de pedir a suspensão dos vistos de Bolsonaro para entrar nos Estados Unidos? Tá desligado, Ju. Para o Brasil é uma grande vergonha tudo isso, né, Fabiola? É um ex-presidente da República que vai ter o que? Visto cancelado por não se vacinar. Assim, é difícil de expressar o tanto de absurdo que é uma situação dessa, né? Um constrangimento internacional pelo qual a gente já vem passando, assim. O Bolsonaro, ao longo do período em que ele foi presidente da República, ele submeteu o Brasil a diversos constrangimentos, né? Quando ele foi para a tribuna da ONU falar, defender cloroquina para a Covid, quando já se sabia há muito e muito tempo que a cloroquina não prevenia, não diminuía sintomas, não tinha nenhum efeito sobre a Covid. Então, assim, o Brasil passou por inúmeros constrangimentos, para citar um, mas tiveram vários outros ao longo do tempo, né? Com essa aliança também estrangeira em torno exclusivamente da extrema-direita, também se aliando a países que não interessavam nem economicamente ao Brasil e suspendendo laços, né, se afastando dos países da América Latina, com que o Brasil durante muito tempo criou, inclusive, né, o próprio Mercosul sofreu muito com esse momento, constrangimentos internacionais, os mais variados, né, com o presidente da França, enfim, inúmeros. Então, assim, esse é mais um episódio de constrangimento para o Brasil internacional em torno disso. Agora, também não tem outra maneira, né? As pessoas, ninguém está acima da lei no Brasil, nem das leis internacionais dos outros países, né? Então, assim, ele tem que se submeter a essas regras. Acho que tem uma questão só aqui que é importante a gente lembrar até para a audiência, a defesa dele está alegando que a maior parte desse período aí é um período em que ele tinha passaporte diplomático, e aí tem uma série de questões que são diferentes, mas é fato que esse documento foi produzido, né? E é um documento essencialmente para viagem, e sobretudo do Bolsonaro e da filha, foi feito ali às pressas, quase que como se fosse um backup, quer dizer, vamos tentar entrar com o passaporte diplomático, se der algum problema a gente usa esse documento aqui. Ou então até para a questão da volta, né, para o Brasil. Quando o passaporte diplomático não valesse mais, aí a gente tem essa situação aqui, se precisar, a gente usa. Parece que os auxiliares estavam pensando nessa situação, né? Então, tudo lembro, a gente aqui um pouco se preparando para entrar no ar, eu e o Léo, e o Jamil, a gente estava conversando um pouco sobre como esse caso todo parece, e ele é mais um episódio que demonstra esse modo de agir bolsonarista, que é, assim, caótico, né? Que usa o Estado como se fosse a própria casa, da pior maneira possível, né? Quer dizer, sem regras, de maneira desregrada e problemática, não levando em consideração o bem comum e nem a noção de que ele era presidente da República, um servidor público, um servidor do Estado, com uma responsabilidade, né, de quem senta na cadeira da presidência da República, e que vai assim se atropelando nos processos. E uma outra característica que é bastante comum, que é fazendo uma série
de, né, ilegalidades ali no que está descrito pela Polícia Federal, deixando vários rastros, sem ter sequer, né, a mínima ideia de como seria e como foi, pelo que está descrito nos autos, simples, inclusive, de provar, porque ficam apagando registros, como se esses próprios registros apagados não deixassem outros registros. Então, assim, também demonstrando um enorme desconhecimento sobre crimes Aham. virtuais. Então, O, é uma coisa muito assustadora olhar para tudo isso.